Salve, salve, molecadinha doida, mais um Trampos. E o Trampos de hoje é para falar da profissão professor. Eu tô aqui na FAAP, uma faculdade aqui de São Paulo, para falar com um professor universitário. Se liga! Bom, professor Eric Mestre, tudo bem? Tudo bem, Lava. Tá bem? Tudo certo. Professor, além de outras inúmeras qualidades no currículo do professor, nós temos mestre em comunicação e semiótica da PUC, especialista em tecnologia educacional da FAAP. Em 2013 foi eleito um dos 50 profissionais mais inovadores do mercado de comunicação e marketing. Em 2017 apareceu na lista dos 29 profissionais do Brasil considerados intraempreendedores e intra-inovadores. E acho que aqui o principal é, já deu aula para o Olavo Junqueira. Perfeito. Né? Tá currículo bom, hein? Bom currículo, precisa acrescentar essa linha aí no currículo. Não é? Professor, ó, nada melhor do que falar com você que entende de tecnologia e essa linguagem de internet para fazer um vídeo sobre a profissão de professor, com você que já entende essa linguagem e tal. Então, pô, muito bom, muito obrigado por ter aceitado. Nada, que isso. Na verdade, é uma honra ter sido convidado aqui para falar dessa profissão que foi uma profissão que eu escolhi, na verdade. Assim, não foi uma coisa que de carreira, assim, lá na época da faculdade, eu quero dar aula. Na verdade, eu fiz publicidade, igual você, e queria trabalhar em agência, e comecei trabalhando assim. Na verdade, eu comecei abrindo minha própria agência. Na minha época, assim, não tinha nome de startup, mas foi alguma coisa nesse sentido, né? Que poucas pessoas, a gente queria começar a trabalhar com um negócio que era novo na época, que era internet, ninguém sabia como funcionava isso, então a gente estava começando do zero a ideia de como se faz marketing digital. Eu comecei com isso, só que foi enquanto eu estava na faculdade. No meio desse processo, acho que uma coisa que aconteceu naturalmente, que talvez eu vejo hoje que foi o que caminhou para dar aula, foi olhar para aquela área, no nosso caso a publicidade, o marketing, olhar para ela como uma linguagem que eu tinha que aprender a conhecer a fundo, na verdade, no meu caso, adaptar ela para entender como que ela poderia funcionar no meio digital. Então foi bem no começo da internet que você começou a mexer com isso, né? Foi. Na verdade, eu entrei na faculdade em 1995, que foi o ano que a internet iniciou no Brasil. E então, os meus 4 anos de curso foram, de certa maneira, tentando ler aquilo que os professores falavam, mas só pensando em televisão, mídia impressa, e eu adaptava aquilo, como é que isso pode funcionar na internet. Ao mesmo tempo, enquanto eu estudava à noite, de dia eu estava trabalhando nessa agência que já estava oferecendo isso. Basicamente, naquela época, o que a gente mais fazia, na verdade, era criar sites, porque nenhuma empresa tinha o seu site na internet, e depois construir estratégias, ações de comunicação dentro desse espaço. Foi uma visão bem adiantada para a época, né? Vocês tiveram, assim, vocês apostaram nesse negócio, que o negócio novo que estava vindo, vocês falaram, putz, isso aí vai, vamos ir nisso. Sim, com certeza. Lógico, não fiz isso sozinho, tinha um monte de gente fazendo isso na época, mas de certa maneira podemos dizer que eu fui uma das agências pioneiras aí fazendo isso, e poderia ter continuado, mas aí que aconteceu esse outro caminho paralelo. No meio desse processo, eu me formei, fiquei acho que um ano e meio fora da faculdade, trabalhando só no mercado. Só que eu tinha criado uma relação muito grande com algumas pessoas dentro do curso, professores, coordenadores. Isso já fica como uma dica para quem se interessa nessa área, porque enquanto eu estava na faculdade, eu fiz monitoria, fiz algumas atividades aqui dentro da faculdade que vão além das aulas, né? Isso fez eu criar uma relação com alguns professores, e aí voltando. E aí quando eu estava lá no mercado, já formado, trabalhando 1 ano, foi pouco tempo, mas enfim, nesse momento surgiu uma oportunidade aqui na faculdade de iniciar um trabalho junto com um dos professores, ser um professor assistente. Aí eu comecei meio assim, por 3 meses eu fiz essa atividade, e aí virou semestre, e no ano seguinte eu já fui convidado para dar aula numa disciplina. Pegou gosto, né? E aí esse é o problema dessa profissão. A aula é uma coisa que você acaba pegando um gosto e me cativou demais. Por muito tempo eu trabalhava no mercado e dava algumas aulas, e ao longo dos anos isso foi se invertendo de uma forma que no momento eu me vi dando muitas aulas e com pouco tempo para o mercado, e aí teve um momento da minha vida que eu fiz uma escolha mesmo e decidi ficar só dentro do meio acadêmico. Isso você acha que é uma
foi uma vontade que você adquiriu, né? Você não tinha esse negócio de querer ser professor. Fez muito parte, assim, da vivência mesmo, da experiência de estar no mercado, em atividade numa agência e também dando aula. Eu fui percebendo, acho que eu olhei muito para esse aspecto da motivação, o que com o tempo me motivava mais. É muito mais gratificante. É lógico que existem aqueles dias em que você fica cansado, os próprios alunos estão desanimados, mas também tem os outros dias em que você ouve o muito obrigado do aluno e aquilo é a melhor recompensa que você poderia. É a gasolina, né? Você ensinar o outro e passar o conhecimento. Exatamente. Agora, você nunca pode também falar, sou professor, pronto, já sei tudo e tal. Você tem que sempre estar inovando e renovando. Eu acho que essa profissão mudou muito ao longo das gerações, né? E o papel do professor acaba sendo completamente outro, né? Gerações anteriores viam o papel do professor e ele se colocava nesse lugar de como quem tinha que ir atrás do conhecimento para transmitir isso, porque ele seria o único acesso àquele conhecimento. Hoje isso não faz mais sentido, né? Mas eu acho que hoje ainda faz muito sentido o papel da escola, da formação e do professor, porque é quase que o inverso, né? No excesso de informação, eu vou olhar para onde? É direcionar aonde vai olhar. Estar à frente, acho que o professor tem que estar à frente olhando para as tendências, importa a área, para tentar levar isso para a sala de aula e para o seu aluno. É conseguir não só dar informação, mas o professor tem que ensinar o aluno a transformar a informação em conhecimento. Acho que essa é a chave mesmo, né? Exato. E aí ele se torna quase que também uma espécie de um mentor. E aí vem essa questão também. Acho que hoje o processo de ensino é muito mais individualizado do que era antes. Antes fazia sentido salas de 100, 200 alunos. Hoje cada vez menos faz sentido isso, né? Eu vi, acho que o Cortella falou, você tem que trabalhar com bonsai e não com agronomia. Indivíduo e tal, você é muito mais... Formar aquelas pessoas que têm necessidades particulares. Todo mundo escolheu um curso, todo mundo escolheu publicidade, mas cada um dentro dessa área quer um direcionamento. E acho que o professor está um pouco ali para tentar ajudar a dar esse direcionamento, principalmente quando a gente está falando de faculdade, né? Também tem aquela coisa de que antigamente o professor era o único que tinha voz. Eu não acredito que seja mais assim, né? Não é só ele que tem o conhecimento. Pode ser que o aluno tenha uma informação, sim, que o professor ainda não sabia, mas é a troca, é a conversa, é a construção de um relacionamento que vai formar aquela pessoa. Então a sua trajetória para ser professor foi, não sei se diferente, mas ela veio depois. A pessoa que quer ser professor, assim, desde o começo, quero ser professor. Qual que é o caminho que ela tem que pegar? Ela tem que fazer uma faculdade de letras? Não necessariamente, né? Depende muito, quer ser professor dentro de que área. O professor que quer trabalhar no ensino fundamental, é importante que ele faça uma faculdade de pedagogia. Mas para quem vai trabalhar numa faculdade, a formação inicial naquela própria área já é um princípio da sua carreira, então você faz uma faculdade de jornalismo para poder dar aula numa faculdade de jornalismo. Mas além disso, em paralelo, é importante para quem já se decidiu desde o começo, então aproveitar esse espaço para já ir construindo uma carreira acadêmica. Fazer uma coisa que eu não fiz, eu poderia ter feito na época da faculdade, ter feito uma iniciação científica, por exemplo. Acho que é interessante. O que eu fiz foi fazer uma monitoria junto dentro de uma área, de um núcleo com um professor. Depois da faculdade, o caminho natural que essa pessoa tem que fazer é um mestrado. Diferente de quem vai para o mercado, que após a faculdade faz uma pós-graduação de especialização. No caso de quem quer dar aula, teria... Na faculdade. Depois da faculdade. Não, mas o cara que quer dar aula em faculdade. Sim, naquela área que... Precisa fazer um mestrado. Mestrado. Doutorado precisa, né? Também. Essa é a carreira que esse professor vai construir. Começa no mestrado, depois o doutorado, depois o pós-doc. E essa ideia de que ele nunca vai parar de fazer uma pesquisa. Cada um desses estágios, o que a gente faz, principalmente, não é necessariamente aprender uma área nova. Ele já aprendeu a área de jornalismo, mas no mestrado ele vai fazer uma pesquisa dentro da área de jornalismo, comunicação como um todo. No doutorado ele vai desenvolver uma outra pesquisa e assim vai adiante, né? Para você dar aula hoje, muitas faculdades exigem, inclusive, que você já tenha o diploma de mestrado. A gente sempre pergunta sobre a rotina da profissão. Eu sei que vários professores trabalham também, fica muito puxado, vocês têm que corrigir prova, não é muito puxado fazer os dois? É uma atividade bem complicada no seu ponto de vista dos horários. Você tem esses dois grandes modelos, assim, aquele professor que se dedica integralmente à academia, ele só dá aula, entre aspas, né? Mas ele dá muitas aulas e, além disso, em geral, ele tem alguma atividade também dentro da academia. Tem aquele outro professor que ele dá
algumas aulas para algumas turmas. Ele consegue dividir um horário com uma atividade profissional no mercado, em alguma empresa, e alguns dias da semana ele vem para a faculdade para dar aula. Então dá para fazer os dois, né? Se você quiser ficar o tempo inteiro no acadêmico, você fica. Se quiser trampar e trabalhar na escola, também consegue. Dá para se ajustar, né? Em algumas áreas que são mais voltadas ao mercado, é até interessante que você tenha dentro do quadro de professores pessoas que têm essa relação direta, né? Sim. Porque aí os alunos estão tendo aula com um professor que entende daquilo sob o ponto de vista teórico, mas também prático do que está acontecendo. Então acho que o modelo foi criado até nesse sentido de permitir mesmo que esses professores estejam no mercado. Agora, existe toda a outra metade do curso que é basicamente teórica. Então aí essa necessidade da relação com o mercado não fica tão óbvia. Você falou um pouco antes sobre remuneração. E esse é um assunto nessa profissão que falam muito, né? Que a professora não ganha muito, tem muita reclamação, tem greve de professores. A gente escuta muito por aí. Como é que é, na real? Tem o sindicato dos professores que determina o piso. Existe, mas de fato, assim, antes de mais nada, acho que de qualquer forma, no Brasil e no mundo, a profissão de professor é pouco reconhecida. Eu digo no sentido pouco reconhecida financeiramente. Sim. Os salários, de fato, não são os melhores. Outro motivo para poucas pessoas optarem isso como uma profissão única principal. Mas há uma grande divisão aqui no Brasil, principalmente o ensino particular, o ensino público. Estou falando de novo sobre o ponto de vista salarial, né? Infelizmente. Então, no ensino público se paga muito menos do que se paga no ensino particular, né? E o salário é difícil um pouco falar em termos de valor efetivo. Quem dá aula só para uma turma, uma vez por semana, de fato ganha muito pouco, né? É muito baseado a quantas horas de atividade você tem na semana. E também tem outra coisa, assim, em muitas faculdades existe o plano de carreira. O plano de carreira é o que te dá orientações de que atividade desenvolver para você ser valorizado dentro daquela faculdade. E essa valorização vem em forma de um aumento do salário da atividade hora sua. E o salário do professor é uma escada conforme ensino médio, fundamental, faculdade? Não necessariamente, não há essa relação. Há o plano de carreira, mas que independe um pouco para que turma ele está dando aula, para que cadeira ele dá aula, tem uma relação com isso. Professor, como é que é na prática mesmo, assim? Como é que ele começa a dar aula? Ele tem uma prova, tipo um vestibular, sei lá, não tenho ideia. Então, de novo, é muito parecido com o que se acontece com qualquer outra vaga de emprego. Dentro da faculdade tem que surgir a oportunidade, a necessidade de um professor a mais dentro da grade de professor. Tem uma vaga. Uma turma nova, um professor que saiu, enfim, abrir uma vaga para uma disciplina. E aí, muitas vezes, em geral, o que se faz não é uma prova, mas é uma espécie de aula-teste. O candidato é chamado para vir na faculdade para dar uma aula para alguns professores, coordenadores assistirem. Passando nessa aula-teste, ele pode ter a primeira experiência dele em sala de aula. E deve dar o mesmo nervoso de uma entrevista de emprego. Dar aula para um monte de coordenador, professor, deve ser tenso, né? Não vou esquecer, acho que nunca na minha vida, minha primeira experiência de sala de aula. Vou contar uma coisa que eu nunca contei, acho que para amigos particulares, mas nunca publicamente. No primeiro dia de aula, eu já tinha feito uma experiência de sala de aula como assistente, mas eu estava junto com o professor. Depois fui convidado para dar aula. Primeira aula, em fevereiro, no primeiro dia de aula, é aquela aula que também às vezes nem tem tanto conteúdo, é mais para você apresentar o curso, conhecer os alunos, mas mesmo assim foi um nervoso que eu saí da sala dos professores, fui até a sala de aula. Quando eu cheguei na frente da porta da sala de aula, eu passei reto, fui direto, fui até o banheiro, lavei o rosto, respirei e aí tomei coragem e entrei de novo. Nossa, deve ser muito nervoso. E você consegue me falar pontos positivos e negativos dessa profissão? Dessa profissão? Pontos positivos. Eu acho que essa possibilidade de estar no cotidiano, no meu dia a dia próximo, de pessoas interessadas em ouvir o que eu tenho para falar, uma certa flexibilidade, tenho necessariamente que bater cartão. Outro ponto é uma exigência, mas para mim eu vejo como um ponto positivo, a obrigatoriedade de eu estar sempre tendo que acompanhar o que está acontecendo, de estar sempre acompanhando o que acontece de novo, estudando aquilo, pesquisando aquilo. Isso para mim, porque eu gosto disso, né, é um ponto positivo. Pontos negativos? Sim.
vem falar que não tem, porque deve ter. Não, claro, né? Acho que a gente tem que ser realista e ver prós e contras de tudo, né? A profissão do professor poderia ser mais valorizada sob o ponto de vista hoje do olhar que se dá para essa profissão. Algumas pessoas, por conta dessa coisa que a gente falou no início, do acesso à informação, tem muita gente que acha que a educação hoje não é mais essencial. Acho isso um absurdo. E sob o ponto de vista financeiro também, obviamente, porque recai nisso. Acho que a gente é uma categoria que poderia ser melhor valorizada financeiramente, a questão salarial. Outro ponto negativo talvez seja a questão do horário. Assim. No fim, um professor que quer se voltar só a essa profissão, ele tem que trabalhar de manhã e à noite. Isso se torna bastante oneroso. Assim. Qual para você é uma aula perfeita? Acho que é uma aula em que eu tive tempo para desenhar essa aula, para preparar a aula. E uma aula em que, em sala de aula, professor e alunos estão ali aproveitando da melhor forma. Última pergunta. Algum sonho? Talvez poder me manter dentro dessa profissão o resto da minha vida. Professor, muito obrigado. Foi um prazer, irado. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Gostei dessa profissão, hein? Gostei bastante, mano. Valeu. Deixa o like, comenta aí a próxima profissão que vocês queiram ver. Tamo junto, até a próxima.